Olá, meu nome é José Barros Fernandes, sou professor de Direito Civil, mestre em Direito das Relações Econômicas e vou desenvolver com vocês a disciplina de Direito Civil. Para desenvolvermos essa disciplina, primeiro utilizaremos a metodologia que as universidades vêm utilizando no desenvolvimento da disciplina de Direito Civil. Vamos falar primeiro do Direito Civil parte geral. Falaremos das pessoas, dos negócios, não falaremos aqui de bens, uma vez que o edital da OAB não o coloca como matéria para a prova. Entretanto, falaremos de negócios jurídicos, desenvolveremos prescrição e decadência e depois entraremos direto em direito das obrigações. Falaremos sobre direitos das obrigações, direito dos contratos, direitos reais e direito de família e sucessões. Bom, para começarmos e podermos ter um melhor entendimento do direito civil, vamos remontar ao início, a prísticas eras, quando o direito surgiu na sociedade. As sociedades primitivas, elas tinham como base do seu direito um direito público. Por quê? Porque não havia uma individualização das pessoas na sociedade. As pessoas faziam parte do grupo social. E por fazerem parte do grupo social, o direito que se aplicava a elas era um direito público, era um direito que se aplicava a todos. Então, esse direito era considerado e chamado de direito costumeiro. E foi ele que deu a base ao surgimento da Common Law, né? Que tem como fundamento o direito costumeiro. Com o desenvolvimento das sociedades, houve uma individualização das pessoas no momento em que surgiram as classes sociais. E aí sim, começa a surgir o direito privado. Então, as primeiras sociedades eram sociedades que tinham como direito, né, um direito público que se aplicava a todos, e depois, com o desenvolvimento desta sociedade, surge então o direito privado. E como o maior ramo do direito privado é aquele que nós estudaremos, que é o direito civil. Dentro do direito privado, que são as relações entre as pessoas, nós temos então estas relações ligadas a tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica. E por isso nós desenvolveremos uma metodologia separadamente para falar sobre pessoa natural e pessoa jurídica. Mas antes de entrarmos em pessoas, falaremos um pouco sobre o direito civil, né, e a sua evolução. O primeiro direito que veio como um direito civil foi o direito civil romano. E o direito civil romano, ele na verdade exprimia o direito das cidades. E por isso ele tinha uma mistura de direitos privados e direitos públicos. Mas com a evolução do direito, nós chegamos então à separação total do direito privado do direito público. Bom, como conceito de direito civil, nós temos o direito civil, é um ramo do direito privado que disciplina as relações jurídicas existentes entre pessoas privadas, sobretudo nos caráteres obrigacionais, patrimoniais, negociais e familiares. O Código Civil tem como valores hoje a eticidade, a socialidade e a operalidade. Diferentemente do que ocorria no Código Civil de 1916, onde nós tínhamos um individualismo exacerbado. Né? Esse individualismo vinha do próprio tipo de sociedade que nós vivíamos aqui no Brasil. Né? Nós vivíamos uma sociedade agrária, né? Onde ainda não havia um comércio e a indústria, e as pessoas viviam da terra. Então, aqueles que detinham o poder eram aqueles que detinham maior quantidade de terra. E para proteger o seu patrimônio, então, os valores que foram colocados no Código Civil de 16 foram o individualismo e o patrimonialismo. Já o Código Civil de 2002 reflete uma sociedade moderna, a sociedade que hoje nós vivemos no Brasil, e por isso seus valores também se modificaram. Hoje nós temos como os valores do Código Civil a eticidade, que prestigia valores da probidade e da boa-fé. Aí você me perguntará, meu nobre aluno,
O que é a boa-fé? Muito bem, eu direi para vocês, boa-fé, gente, é o corolário do princípio da confiança. Ou seja, hoje não é mais possível nas relações privadas que nós tenhamos, né, relações onde as pessoas não pratiquem essas relações com ética, com probidade, com o intuito de não trazer prejuízo a outra parte. Então, a eticidade, ela vem dentro desse corolário maior, que é o princípio da confiança. E a boa-fé, que era apenas subjetiva, ela vem hoje como uma boa-fé objetiva, ou seja, as condutas daqueles que participam de uma relação jurídica têm que ser condutas éticas. A pacta sunt servanda, que sempre serviu como base aos contratos, ou seja, a pacta sunt servanda é aquilo que faz o contrato, faz lei entre as partes, ela hoje foi flexibilizada, foi relativizada, ou seja, a pacta sunt servanda continua existindo, entretanto, nós temos que flexibilizá-la, nós temos que relativizá-la, para quê? Para que esses contratos sejam feitos sempre visando a ética, a eticidade. E como exemplo disso, nós temos o artigo 113 do Código Civil. Por isso, eu pediria a vocês, meus queridos alunos, que abram o Código Civil, né? Espero que todos tenham em mãos aí o Código Civil para que a gente possa entender um pouco mais do que eu estou dizendo. Lá o artigo 113 do Código Civil prevê de forma objetiva, né, o princípio da boa-fé. Então, os contratantes nos negócios jurídicos devem agir com a boa-fé. Então, devem agir de forma a que não haja aquela má-fé, aquela possibilidade do outro vir a trazer um prejuízo ao outro contratante. Então, hoje a boa-fé não é mais algo subjetivo, não é mais algo que poderá ou não haver nos contratos. Hoje, obrigatoriamente, a boa-fé tem que ser objetiva, ou seja, a conduta dos contratantes devem ser de tal forma que não venham a trazer o prejuízo, que não venham a atingir a outra parte de forma a trazer-lhe um prejuízo material. Nós temos ainda como exemplo o artigo 422, que fala dos contratos, e também na mesma linha de raciocínio, ela também prevê a boa-fé. E além desses dois, nós temos ainda o artigo 187, que é sobre o abuso do direito, que também traz a boa-fé objetiva. Além deste valor, que é extremamente importante na nossa sociedade hoje, nós temos a socialidade. Também em contraponto ao Código de 16, que trazia como princípio básico a individualidade e a proteção do patrimônio, nós temos hoje a socialidade. E a socialidade vem esculpida não só no Código Civil, mas também na própria Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 170, prevê diretamente, além do próprio artigo 5º, que é uma garantia constitucional, que prevê, né, a garantia constitucional da função social da propriedade. Então, a função social da propriedade, hoje, é um princípio constitucional e que também foi albergado pelo Código Civil de 2002. Logo, hoje não é mais possível, né, que iremos agir, que nós, né, vamos agir de forma a trazer um prejuízo social por meio de nossos contratos ou por meio da nossa propriedade. Não é possível hoje que nós utilizemos a nossa propriedade com fins de trazer um prejuízo à própria sociedade que a cerca. Então, hoje, vários são os mecanismos utilizados para evitar prejuízos sociais, ou seja, prejuízos à própria sociedade. E isso também vem
albergado na própria Constituição, no artigo 3º, como princípio da solidariedade social. Então, a socialidade afasta aquele individualismo do Código de 16 e passa a prestigiar os interesses de toda a sociedade. Como exemplo, podemos utilizar aí, podemos dizer e ver no Código Civil o artigo 421 e o artigo 1228 no seu parágrafo único. Então, olhem aí, leiam aí o artigo 421 e vejam, né, que os contratos têm que atender à sua função social. E também vejam aí no artigo 1228 que está bem descrita a função social da propriedade. E como terceiro e grande e muito importante também valor, nós temos a operalidade. A operalidade, ela ofere ao novo Código Civil uma maior efetividade do ordenamento, atribuindo ao juiz uma maior flexibilidade na aplicação das normas. Então, podemos citar como exemplo os artigos 205 e 206 do Código Civil. Nós podemos mostrar para vocês, dentro desta seara, por favor, abram aí o artigo 205, que ele prevê o quê? Como regra geral, os prazos prescricionais máximos de 10 anos, em contraponto ao Código de 16, que trazia como prazo prescricional máximo de 20 anos. Então, hoje, nós temos um prazo prescricional máximo de 10 anos. Isso fez com que o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Civil, as relações jurídicas não se eternizem. As relações jurídicas devem ser resolvidas. E um exemplo mais clássico ainda e mais claro, né, desta mudança de paradigma do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002, nós temos no artigo 206. No Código Civil de 16, a responsabilidade civil tinha como prazo prescricional para que fosse demandada a pretensão 20 anos. Já o Código Civil de 2002, no seu artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, leiam aí, por favor, procurem. Então, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, nós temos aí que o prazo prescricional é de 3 anos. Olhem, gente, olhem bem e vejam a diferença da operalidade do Código Civil de 16 para o Código Civil de 2002. No Código Civil de 16, nós tínhamos quanto? Um prazo prescricional para que você intentasse a sua pretensão de 20 anos. Logo, isso garantia o quê? A proteção patrimonial, que era o valor máximo daquele código. Hoje, não. Hoje precisa-se ser o quê? Efetivo, se dar efetivação às relações jurídicas. Nós precisamos fazer com que as relações jurídicas não se eternizem, ou seja, se resolvam. A sociedade precisa viver na sua paz social. Por isso, nós temos uma nova visão. Hoje a visão não é mais aquela de resguardar o patrimônio, e sim de resolver as relações jurídicas. Por isso, o exemplo que vem caindo muitas vezes em provas de concurso público é este da responsabilidade civil, e dentro desse valor que é a operalidade. Muito bem. Seguindo aí, vamos falar um pouquinho com vocês, né? Espero que vocês estejam conseguindo entender essa primeira parte que nós estamos desenvolvendo, porque é uma parte importante que nós temos que entender para que possamos continuar entendendo o nosso Código Civil e com que forma, com que princípios e valores ele foi criado. O segundo ponto importante desse nosso tema é a constitucionalização do direito civil.
a constitucionalização do direito civil nada mais é do que um filtro constitucional que tem como fundamento a aplicação dos princípios esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil nas relações privadas. Professor, o que seria isso? Gente, olha só, as relações continuam sendo relações privadas. Então, as normas que irão regular essas relações serão as normas de direito civil. Entretanto, não é possível mais que nós utilizemos essas normas do direito civil sem levar em consideração a dignidade da pessoa humana, que é um princípio basilar da Constituição Federal. Este princípio basilar da Constituição é extremamente importante para que entendamos como nossas relações privadas vão ser determinadas e não vão atingir o nosso ad adversus, ou seja, não vão atingir a outra parte da relação, né? Numa relação jurídica sempre temos dois sujeitos, um sujeito ativo que detém o direito e um sujeito passivo que detém o dever jurídico. Então, numa relação jurídica de direito privado, nós temos que ter a regulamentação pelo Código Civil, mas temos que passar pelos filtros constitucionais, ou seja, nós temos que atender aos princípios constitucionais que estão alicerçados no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, ou seja, um negócio jurídico não pode levar a outra parte à miséria, porque isso atinge a dignidade da pessoa humana. Outro exemplo clássico, não do direito civil, mas do direito do trabalho, é a imposição, né, de normas que garantam o mínimo de dignidade à pessoa humana em relação aos salários e em relação às verbas. Então, ainda dentro do direito civil, um segundo princípio constitucional que obrigatoriamente todas as relações de direito privado são obrigadas a passar é pelo princípio da solidariedade social. Como nós falamos, né, as propriedades hoje têm uma função social e essa função social tem como alicerce o princípio da solidariedade social no artigo 3º da Constituição Federal. E, por último, e também tão importante, é a função, além da função social da propriedade, que está lá no artigo 170 da Constituição, é a igualdade material. Ou seja, hoje as pessoas não são iguais formalmente. Nós temos que dar às pessoas um tratamento igual na medida da sua igualdade e um tratamento desigual na medida da sua desigualdade. Então, hoje nossa Constituição traz no artigo 5º caput o princípio fundamental da igualdade material. Então, diferentemente do que se pensava anteriormente, onde se tinha a igualdade formal para todos, né, para todas as relações jurídicas, todas as pessoas eram iguais. Hoje não podemos ver dessa forma. Temos que ver a igualdade material e temos que dar o quê? Tratamentos iguais aos iguais e tratamento desigual aos desiguais. Como um exemplo clássico que podemos mostrar, não do direito civil, mas até do direito público, do direito tributário, nós podemos falar do próprio imposto de renda, que é cobrado por faixas salariais, faixas de renda. Então, aquele que ofere menos renda, paga menos imposto. Aquele que ofere mais renda, paga mais imposto. Logo, eu estou tendo aí um exemplo clássico da igualdade material. Tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais. Desta forma, precisamos ter sempre em mente que hoje o direito civil não pode ser visto apenas como regras do direito privado. Obrigatoriamente
temos que passá-las pelo filtro dos princípios constitucionais. E passando por esses princípios, nós estaremos por trás desse princípio, trazendo o princípio da boa-fé, a ética, a socialidade e a operalidade do próprio Código Civil. Então, esse primeiro tema que nós desenvolvemos é um tema talvez um pouco mais árido. Por quê? Porque é um tema onde nós trouxemos um pouco do histórico do direito civil, do direito privado como um todo. Depois houve um pequeno desenvolvimento dos 3 princípios que têm caído em prova, então precisamos estar alertas e saber conhecê-los, que são o princípio da eticidade, o princípio da socialidade e o princípio da operalidade. Não podemos esquecer desses princípios jamais. Além disso, temos obrigatoriamente que conhecer o princípio da dignidade da pessoa humana, hoje um princípio basilar da nossa sociedade. Não há como vivermos na sociedade brasileira sem olhar para este princípio. Então, a dignidade da pessoa humana hoje é o princípio máximo, é o corolário máximo da Constituição Federal. Além disso, temos o princípio da solidariedade social, que é extremamente importante para a nossa sociedade, a igualdade material, que é a aplicação de quê? De tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais na medida da sua desigualdade. Com isso, fecharemos o nosso primeiro tema, que foi o desenvolvimento do direito civil. Na próxima aula, nós entraremos diretamente em pessoas. Então, falaremos do artigo 2º, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do Código Civil. Falaremos sobre a pessoa natural. Agradeço a atenção e estudem. Lembrem, nós passaremos 10% da nossa prova é direito civil e nós vamos chegar lá, nós vamos gabaritar isso. Um abraço a todos.